Aleluia. Shalom, igreja. Ai, como é maravilhoso podermos engrandecer o nome do Senhor. Neste momento eu convido você a ir a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor essa noite. E o Senhor, Ele é tremendo, e eu pude ser contemplada com a visita do Senhor hoje à tarde. Foi algo maravilhoso, onde eu não conseguia conter as lágrimas. Eu não conseguia conter, porque é impossível, aonde a presença do Senhor está, aonde o Senhor está, nós continuarmos da mesma forma. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. E eu convido você aí na sua casa a entrar nessa presença gloriosa que é a presença do Senhor. E quando eu estava nesse meu momento de adoração ao Senhor, momento de intimidade com o Senhor me levou àquela palavra que está em João 10, onde Jesus ele vai falar ali do bom pastor, onde ele fala que as ovelhas elas conhecem, elas reconhecem a voz do seu pastor. E eu fui impactada por aquela presença e por aquela palavra, e eu caí em si, eu falei: Senhor, se eu estiver ouvindo outras vozes que não for a voz do Senhor, do meu pastor, do meu bom pastor, que o Senhor possa me direcionar ao verdadeiro caminho que é o Senhor, e tapar os meus ouvidos para outras vozes que não seja a tua voz. E eu te convido essa noite, porque o Senhor ele fala lá em João 10, no 27, que as ovelhas reconhecem a voz do pastor, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas o seguem. Que nós possamos ser assim, que nós possamos conhecer a voz do nosso Deus e seguir essa voz e tapar os nossos ouvidos para qualquer ruído que não seja, sabe, qualquer barulho que não seja a voz do nosso bom pastor. Aleluia. Deus, nós te convidamos, Senhor, neste momento, nós te convidamos para que o Senhor possa entrar, Deus, neste lugar, nesse ambiente. Porque, Deus, esse ambiente não será o mesmo, ó Pai, sem a tua presença. Nós invocamos o teu santo nome, nós te convidamos, Senhor, nós te convidamos, nosso noivo, a entrar neste lugar, a se fazer presente aqui neste lugar, a entrar em nosso coração, Pai, e mudar e mexer e fazer como o Senhor quer fazer. Nós te louvamos, te agradecemos. Tira todos os empecilhos, tudo que não provém de ti, tudo que não é teu. Tudo que não é teu, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. E nós te convidamos, Senhor, seja bem-vindo. Oh, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Diga isso a Ele. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Pai. Sim, meu amado, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Te convidamos, sinta-se à vontade para operar em nossos corações. Desfaz, Senhor, qualquer bagunça. E nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, Deus. Sim, assim como o Senhor me visitou aquela tarde, e eu clamava a Ti por canções, e o Senhor ministrou ao meu coração que o Senhor queria era verdades. Verdades, Senhor, em seu altar. Verdades, Senhor, nos teus pés. Oh, pois o Senhor Deus é um Deus verdadeiro. Ah, Jesus. Diga. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu
Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És maravilhoso para mim, sim, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dai os meus, sim, Jesus, todos para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, Deus, tão maravilhoso para mim, sim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno. Sim, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. Sim, nós nunca saberemos do teu sangue precioso derramado por mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus
Totalmente digno tu és, Senhor. Tu és, Senhor, totalmente digno das nossas vidas, esse louvor. Tu és, Senhor, e tu és santo, e tu és santo. Ah, meu Pai, santo, santo, santo és, meu amado Jesus, meu amado Jesus. É, Pai, não me canso de dizer e não me canso de falar que tu és santo, que tu és santo, Jesus. Sim, Jesus, é o Senhor. Entrega a Ele uma nova canção, com verdades, com verdades, com verdades. Oh, meu amado. Santo, Santo é o Senhor. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno tu és, digno tu és. Digno só o Senhor é, ó Pai, de ser adorado entre todos essa terra. Tu és poderoso, Pai. Tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra ela não mente, a Tua palavra ela não mente, Pai. E nós cremos, ó Pai, no Teu poder, Teu poder salvador. É o Senhor poderoso. Declare isso com toda a força. Digno tu és, digno tu és, digno tu és. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Digno tu és digno, digno tu és, tu és santo, santo.
poder e glória. O Rei está voltando. O Rei está voltando em grande poder e glória. Em grande poder e glória. Oh, Jesus. Hey. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Sim, deixa queimar esse fogo aí dentro do seu coração. Deixa queimar. Sim, eu quero mais. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar. Sim, eu quero queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Oh, vem Espírito. Oh, deixa queimar. Sim, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar. Sim, Pai. Oh, nós queremos queimar mais. Oh, sim, Pai. Mais e mais, mais e mais, e mais e mais. Queremos muito mais. Santo, Santo, oh, Santo, Pai Santo, ai, Santo, 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 Tu és santo, 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 incomparável. É o Senhor dos exércitos, és santo, maravilhoso. Oh, deixa fluir aí, deixa fluir aí. Não se prenda, não se prenda, não se prenda, não. Oh, nós queremos mais, nós queremos mais. Sim, Jesus. Santo Pai, e obrigado, Senhor. Eu te louvo e te engrandeço, pois Tu és fiel. Aleluia. Oh, ah, Jesus amado, Santo és, aleluia. Ah, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Grande Deus. Aleluia. Pastor Diogo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Shalom, meus amados irmãos. Boa noite. Nessa noite de domingo, em meio a tantas preocupações, em meio ao descanso, em meio à alegria, em meio à euforia, você ainda tenha
ainda a capacidade de permitir com que Deus ele trabalhe dentro de você, que você permita que Deus ele possa contar com você. E para isso, às vezes, nós precisamos desmanchar algumas ideias, algumas ideologias, alguns argumentos, algumas coisas que nós criamos para que Deus ele não nos alcance. Mas esses são aqueles dias que nós deixamos o Espírito Santo queimar dentro de nós. Sabe, quando você lê algumas coisas sobre John Wesley, você fica impressionado. John Wesley foi um dos avivalistas do século passado, um homem que teve muito peso para que o Evangelho chegasse até nós. E quando John Wesley começou a pregar esse Evangelho da cruz, esse Evangelho de novo nascimento, que confrontava os líderes religiosos, que confrontava aqueles que estavam a fim de fazer império para poder ficar rico, aqueles homens começaram a parar de dar oportunidades para John Wesley pregar. Ele foi proibido de pregar em várias igrejas, ele foi proibido de subir em vários altares. Então ele começou a pregar nas praças. E alguém algum dia perguntou: John Wesley, qual é o seu segredo? Porque você consegue reunir milhares de pessoas logo de manhã para elas te ouvirem? Qual é a estratégia? Qual é o método? E John Wesley, ele respondeu: eu apenas deixo queimar. Eu apenas queimo, e quando eu estou de frente para essas pessoas, eu deixo aquele fogo me queimando, me consumindo, e elas vêm para ver eu queimar. Então esses dias nós estamos precisando de pessoas apaixonadas, pessoas com amor, aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus colocou na mão delas. E quando eu falo isso, eu estou falando de um amor verdadeiro, aquele amor que você dá a vida para que aconteça. Você entrega tudo, você diz: não, isso é obra de Deus e isso precisa acontecer. Por favor, se você não está disposto a dar sua vida pelo Evangelho, você não participa do reino, você ainda está participando da religião. E eu digo isso com muito peso, com muito medo, porque 90% hoje da igreja brasileira, ela está apenas na religião, e 10% está movimentando o reino. Então eu profetizo sobre esses dias que vai ter 90%. Vai ter 90% queimando e 10% na religião, porque tem pessoa que não quer sair da religião, mas tem pessoas que estão recebendo um fogo do alto, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolheu a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu em um livro de João, capítulo de número 15. Então esses dias Deus está escolhendo algumas pessoas para Ele poder usar. E quem são as pessoas que Deus ele pode usar? Quem é a pessoa que Deus pode usar? É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite com vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Quando fala de Jonas, qual é a segunda palavra que vem à sua mente? O profeta fujão? O profeta medroso? O profeta que foi engolido pelo peixe? O profeta avivalista? Se toda vez que você escuta o nome, a primeira coisa que vem na sua cabeça é algo negativo, você precisa melhorar o seu padrão, o padrão que você criou para as pessoas, porque nós somos cheios de padrões. Nós temos padrões para as pessoas que estão próximas a nós, e quando a pessoa não se encaixa naquele padrão que nós criamos, nós temos a tendência de se afastar ou de rotular aquela pessoa como uma pessoa não bem vista, ou como uma pessoa não aceitável em nosso meio ou na nossa volta. E esses são os dias que nós precisamos quebrar os padrões criados por nós mesmos e entrar no padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? Amai o próximo como a ti mesmo. Qual é o padrão de Deus? Se você não ama seu irmão, você ainda está na escuridão, e você ainda não morreu, e você não tem parte no reino dos céus.
Então o padrão de Deus é um padrão que exige de nós quebrantamento, humildade e um amor verdadeiro por as pessoas. E isso é algo muito difícil no tempo e nos dias que nós estamos vivendo. E quando eu começo a pregar sobre isso, parece algo utópico, parece algo que nunca vai acontecer com você, porque você olha para si mesmo e consegue enxergar um coração endurecido. Você olha para você mesmo e consegue enxergar os erros, os defeitos das pessoas e não consegue gerar perdão porque alguém algum dia te magoou, alguém algum dia fez algo muito grave que você não estava esperando. Mas se alguém algum dia te magoou, se alguém algum dia te ofendeu, lembre que você também um dia magoou alguém e ofendeu alguém também. Sim. E na medida que você perdoa os que te ofendem, é a medida que Deus perdoa os que você tem ofendido. Então o padrão é esse, o padrão é você estar em amor. O padrão é você viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo de número 4. Aleluias, glória a Deus. Deus, que o Senhor tenha total domínio, Pai. Fala o que Tu quer, Pai, para nós. Ah, Senhor, que a Tua misericórdia, Pai, venha ao nosso encontro, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, seja suficiente para nós e nós não venhamos encontrar outras coisas em outros amores, ó Pai. Mas que esse dia o Senhor gere, Pai amado, em nós uma clareza de mente, uma clareza de espírito, ó Pai. Que nós possamos ser movimentados com a Tua força, Senhor. A força que conquista, a força que estabelece, a força que ama, a força que perdoa. Porque nós precisamos da Tua força para poder perdoar. Do melhor ao pior, do aceitável ao rejeitável. Sim, baixa sua fronte, eu quero orar por você. Alto, tão alto, fundo, profundo é o Teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, tão fundo é o Teu amor. Meu Deus, eu oro, Pai amado, por nesse momento, por esse coração, Senhor. Pai, que ele consiga receber, ela consiga receber essa palavra, Senhor. Mas que ele seja direcionado, Senhor, para o centro da Tua vontade, Senhor. Eu não quero direcionar pessoas para igrejas esses dias, ó Pai. Não. Mas, Pai amado, meu intuito nessa noite, Senhor, é direcionar pessoas para a cruz, Senhor. Porque na cruz elas vão morrer. E se elas morrerem, o Senhor irá ressuscitar elas em novidade de vida. E se o Senhor ressuscitá-las, o Senhor tem uma missão para entregar na mão delas, ó Pai. Porque o homem, a mulher que o Senhor usa, ele tem um propósito, ele tem uma missão. Então eu sopro aí dentro dele, eu sopro aí dentro dela, Pai. Ei, entenda, você é um escolhido, você é uma escolhida. Ei, tem algo específico aí para você fazer, para você movimentar assim. Profundo é o Teu amor. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Tem algo específico que Deus criou você.
Deus criou você porque tinha algo específico que só você consegue fazer com a perfeição. Porque Deus, Ele criou você perfeito para fazer o que deve ser feito. E o que será? Você sabe o que você deve fazer quando você recebe uma missão de Deus. Mas antes você tem que saber o que é que está no seu coração. Se o que você ama é as pessoas ou um lugar de conforto. Sim, agora eu entendi porque o Senhor me deu esse texto. O Senhor me deu esse texto muito forte no meu coração. Agora há pouco eu falei como é que se encaixa. Aleluias. Diz assim, Jonas 4, a partir no verso 6. Diz assim: uma pessoa me perguntou ontem, tenho acompanhado vocês no YouTube e no meio da pregação, no louvor, vocês começam a falar uma língua doida lá que eu não consigo entender. O que é aquilo? Onde é que tem um dicionário para aquilo? Da Alberta. Aí eu falei, cara, isso ali é quando a gente está chapado demais. Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, ele invade todas as nossas emoções. Sim. O nosso espírito está conectado ao Espírito de Deus. Naquele momento nós estamos recebendo algo do céu. E aquele momento é aquele momento de chapação, assim que a gente fica... Só quem tem essa intimidade pode te relatar isso. E eu falei para ele, eu profetizo que vai chegar esses dias na sua vida. E para aquele que tem uma intimidade melhor, ele ainda recebe interpretação. Sim. O Espírito... Quando você está falando línguas estranhas, você não está falando a homem, você está falando ao Espírito. Então é aquele momento que você libera palavras que você não conseguiria falar com não conseguia expressar de uma forma entendível, porque a nossa mente é limitada e o Espírito é ilimitado. É por isso que eu amo orar na língua dos anjos. Quando eu não tenho nada para orar, que eu sei que eu vou só pedir coisa para mim, eu começo a orar na chapação, porque eu sei que o Espírito vai saber mais do que eu o que é que eu preciso. Sim. Eu tenho o costume de falar que quem não fala em línguas estranhas no secreto não tem que falar em público. Sim. Aleluias, glória a Deus. Vamos lá, igreja. Yahvé, Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor expressivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental, muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer, e exclamou: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Verso 9. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens alguns motivos para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tem compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais
de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus estava falando: ei, Jonas, você se alegra, você tem pena, você tem cuidado de uma planta que não viveu nem 48 horas. Mas quando eu falo de pessoas, 120 mil habitantes, uma nação, uma sociedade, você não está nem aí para eles, ao ponto de ter se irado porque eu não os matei, mas eu mudei de ideia e trouxe a salvação. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Seu coração, ele está apaixonado por quê? Por quem? O que é que deixa seu coração queimando? O que é que deixa seus olhos alegres? Tem pessoas que gostam de músicas, outros gostam de futebol, outros gostam de carro, de veículos, outros gostam de lutas, outros gostam de algum esporte, outros preferem mulheres, outros preferem homens e outros animais, outros plantas. Eu não estou falando que essas coisas são pecado, eu estou dizendo que o que é que queima o seu coração mais do que a vontade de Deus? O que é que se expressa de uma forma mais clara para você do que a própria vontade de Deus? O que é que, se você recebesse hoje, Deus não seria mais preciso na sua vida? Me diga, se você recebesse hoje 5 milhões de reais, o que você faria? Se você recebesse hoje 5 milhões de reais, o que você faria? Se isso é algo inalcançável, inimaginável para você, eu gostaria de perguntar: se você recebesse hoje 200 mil, o que você faria? Se você não sabe o que você iria fazer, você ainda não pode receber, porque Deus não pode dar tesouro na mão de crianças. Sim, é por isso que você tem que ter uma mente do reino, porque você vai saber aonde aplicar e por que você vai aplicar. Sabe que eu estou falando de dinheiro porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que do diabo. Sim, é a única coisa que a Bíblia chama de Senhor. É a única coisa na Bíblia que é expressada como Senhor sem ser o próprio Deus. Ela diz que você não pode servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Ou seja, isso na vida de muitos é um senhor, e elas vivem sendo espelhadas pelas grandes marcas. O que as grandes marcas ditam, assim elas têm que viver, elas têm que fazer, têm que seguir aquilo, não por ser uma necessidade, mas para dizer que é capaz de ter. E as pessoas são escravas disso, elas não percebem que o tempo está passando. Elas não percebem que o tempo está passando e a nossa vida é um sopro. A nossa vida é como uma neblina que logo se passa, logo se evapora. E não importa a sua idade. Anteontem faleceu um amigo meu de 23 anos. Lá no seminário, ele teve um acidente de moto e morreu ali mesmo naquele lugar, com 23 anos. E também hoje faleceu uma irmã aqui, que eu fui orar por ela logo esses dias, a irmã Luzia. Morreu uma senhora e morreu um jovem na mesma semana, próximo assim que eu conheço. Ou seja, a morte ela não escolhe a idade. Você tem que entender que você tem uma missão e você foi escolhido para algo arquitetado por Deus, feito por Deus. E você, na hora que sua hora chegar, a sua missão tem que ser concluída. A sua missão tem que estar acabada, tem que estar terminada. Porque se você chegar naquele dia e você tiver partido, entenda que se você não terminou o que você tinha que ter feito, se você não fez o que você tinha que ter feito, você morreu em desobediência. Porque se o Senhor te colocou aqui na terra, Ele te deu o tempo perfeito para que você conseguisse concluir a missão que Ele ortogou, que Ele colocou na sua mão.
E para fazer essa missão, você tem que estar queimando de paixão, tem que estar queimando de amor por aquilo, para que seja feito com excelência. Porque sem amor é apenas trabalho, não é a obra de Deus. Você tem uma missão. E se você tem uma missão, você é escolhido, você é um escolhido de Deus. O que é que tem enchido o seu coração? No que é que você tem gastado tempo? Quais tipos de ciências que você tem procurado para que você se aprimore, para que você cresça? Você quer um segredo para você ser uma pessoa que Deus ama? Pare de falar sobre pessoas de forma depreciada quando elas não estão próximas, quando elas não estão ouvindo. Isso atrai um atraso de vida para você. Isso é um demônio a ser lutado. Sim, porque preferimos falar de outras pessoas, do problema de outros, do que revelar os nossos para as pessoas. Porque nós temos medo daquelas próprias pessoas e falar as nossas fraquezas e as nossas negatividades para outro. Então, quando estamos de frente para outro, preferimos falar as nossas qualidades, as nossas conquistas, os nossos talentos, o que nós conseguimos e o que nós sonhamos e planejamos. Confessai os vossos pecados uns aos outros. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia nos fala. Quem foi que ouviu o seu último pecado? A Bíblia diz: confessai uns aos outros. Ah, pastor, não existe ninguém confiável para que eu possa falar. Meu filho, quando você peca, a Bíblia diz que é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida, algo que Deus te direcionou, algo que Deus disse que você não poderia fazer. Quando você está pecando, você está quebrando a sua confiança entre você e Deus. Se você não é alguém confiável para Deus, por que você quer confiança de outras pessoas? Há um tempo atrás um jovem falou: olha, o pastor ele não consegue se compadecer dos nossos pecados. E se ele chegar para mim, se eu chegar para ele começar a contar, ele vai dizer que eu fui sem vergonha, que eu não queria nada, isso. E falei: cara, esse cara me conhece. Esse cara me conhece. Mas as verdades que precisam ser ditas, eu digo: sim, basta você ser meu amigo. Se você tem escutado verdades minhas quando nós estamos no particular, tenha certeza que você é meu amigo. Mas se você tem escutado elogios, tapinha nas costas de sorriso, tenha certeza que você não está ainda na minha lista de pessoa íntima. Eu não estou nem aí se você vai se ofender. Eu quero que você seja livre, liberto disso. Talvez eu não me compadeça quando você está confessando, mas quando eu começo a orar por você, eu lembro do que você contou, do que você me falou. Eu choro diante de Deus, para que Deus te dê força para você vencer, para você parar, pular essa página e ir para frente. Então é isso que nós precisamos. É que as pessoas derramem a medida correta em nossas vidas, para que nós possamos avançar. Não pessoas que quando é levantado um zimbro, uma mamoeira, um arbusto, seja lá qual for a tua tradução, e Jonas entrou ali embaixo e se sentiu confortável e alegre, porque ele se sentiu lembrado. Deus olhou e falou: esse cara vai querer ficar aí. E não é tempo dele parar, é tempo dele andar. Se as coisas estão ficando difíceis para você, não é porque é para você parar, é para você caminhar, é para você fazer a vontade dele. Então ele tira o conforto, sim. Ele traz o vento oriental que fica, parece que está tudo doendo, parece que está tudo apertado. É porque ele está dizendo assim: ei, desacomoda, avança, porque o teu dia está chegando.
terminado, a missão tem que ser concluída. Não, entenda isso. Você tem que entender que o coronavírus não pode te parar. Não, porque o coronavírus ele para apenas no lado físico, mas o lado espiritual tem que estar crescendo, correndo, avançando, ou então deitado, jogado aos pés de Jesus. Você tem que entender qual etapa precisa e ficar nela. E se você já passou essa etapa, não fique com medo da próxima, porque o Senhor que fez você vencer nessa etapa também, Ele já está com a vitória da próxima. Aleluias. Acredite que você é útil para Deus. Tenha certeza que você é útil para Deus. Acredite que você é útil para Deus. E no fundo você quer ser útil para Deus. Todos nós queremos ser úteis para Deus. Queremos ter utilidade no reino. Um dia veio um irmão cheio da labaxera e falou: ei, eis que vejo que você é um grande cantor. Mentiroso. Cantando e as multidões. Eu falei: rapaz, nunca vi tamanha fé. Meu amigo, encasquetei de querer cantar. Pra que isso? Ainda música sertaneja. Zé Marco e Adriano, aleluia, glória a Deus. Os levitas. Imagina, eu todo desentoado. Eu recebi uma promessa, eu queria ter utilidade. E eu achei que a utilidade era ser um cantor famoso. Não, não dá. Não funciona, e vocês são minha testemunha. Esse dom de cantar passou longe. Muito longe. Então a utilidade que nós temos que ter não é segundo aquilo que um homem olhou para você e achou que você era, mas é segundo a vontade de Deus. É segundo o querer de Deus, é segundo o que Ele criou para que você fosse. Então quando isso acontece, igreja, nós estamos dando disponibilidade para Deus. Só que para que nós sejamos uma pessoa útil para Deus, se nós quisermos ser realmente alguém que Deus possa usar, nós temos alguns critérios. Primeiro, nós temos que ter visão. Uma pessoa que Deus pode usar, ela tem que ter visão. A visão dela não pode ser curta, míope. Não, estou falando de visão espiritual, porque míope eu sou. A visão dela tem que ser ampla. Ela tem que enxergar muito além do que os outros enxergam. Uma vez, o professor chegou na sala e me perguntou: Diogo, o que é que você vê aqui? E ele colocou a mão diante do meu rosto. Eu falei: eu enxergo dedos. Ele falou: a partir de hoje você tem que enxergar além. Você tem que parar de enxergar dedos na sua frente e colocar a visão um pouquinho mais à frente, enxergar a minha face, enxergar o meu rosto, enxergar o que está atrás de mim. Às vezes quando nós vemos alguma coisa na nossa frente, nós focamos no problema, nós focamos ali. O professor Marroque no seminário falou isso. Às vezes nós paramos ali e nós ficamos perdidos com o problema, com o que está acontecendo na nossa frente. E não é dia de nós focarmos no problema, não é dia de nós focarmos na crise, é dia de nós focarmos na revelação. Na revelação do alto, no poder do alto, porque a cura está dentro de nós. A terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os escolhidos. Sim, a cura está dentro de você, Daniel. A cura está dentro de você, Andrew. A cura está dentro de você, Lopes. A cura está dentro de vocês, entendam isso. Para de ficar procurando a cura fora quando ela já está aí dentro. Porque Ele colocou um pedacinho dele dentro de nós. Deus colocou um pedacinho dele dentro de nós.
No livro de Eclesiastes diz que Ele plantou a eternidade dentro de nós. E o que é o eterno? O livro de 1 Coríntios, o livro de 2 Coríntios capítulo 4 diz que o eterno é Deus. E fala para a gente não manter os olhos naquilo que é visível, porque tudo que é visível é passageiro. Mas é para nós colocarmos os olhos na eternidade. Então coloque o olho dentro de você, extrai o que é de bom aí e oferece para o próximo, porque você vai estar oferecendo um pouquinho de Deus para ele. Você vai estar oferecendo um pouquinho do reino. Você vai estar gerando vida em outras pessoas. Mas não deixe as coisas desse mundo te parar. Não deixe a preocupação, não deixa os problemas chegar e dizer: acabei, já era. Hoje eu recebi umas 3 notícias que eu estava entrando na farmácia e teria até tonto. A mulher que foi, tudo bom? Falei, tudo. Tá querendo ficar. E nós somos assim. Tem notícia ainda que nos abala. Aí falei, tenho que ir para casa. Tenho que ir lá no secreto ver como é que está aquele altar. De manhã ele estava de pé, mas depois dessa notícia eu não sei se eu derrubei ele. Eu te pergunto, como é que está o seu altar? Como é que está o altar? Como que está? O que é o altar? O altar é aquele lugar de intimidade entre você e Jesus. O altar é o seu caráter. Uma pessoa que é útil para Deus, ela tem valores, ela tem integridade, ela tem inteligência, ela tem uma sagacidade, uma perspicácia. Ela pensa diferente da multidão. No meio do desespero, ela é aquele que vai pensar e vai raciocinar e dar uma direção. Você já viu quando acontece um acidente, às vezes na pista, no asfalto, seja lá onde for, as pessoas querem ir para cima, 10, 15 pessoas, aí um ali no meio vai correr, vai dizer, liga para a polícia. Outro vai dizer assim, olha, vai lá, sinaliza lá na frente. O outro vai dizer, olha, sai de cima para poder respirar, para a vítima poder respirar. Olha, rapidamente, ajuda aí, liga para um familiar. É alguém sagaz, é alguém. Tem momentos nas nossas vidas que a gente não vai ter nem a oportunidade de sofrer. Tem momentos na nossa vida que nós não teremos nem oportunidade de chorar, nem oportunidade de se entregar ao desespero, porque nós naquele momento estamos de frente na batalha que eu tenho pregado para vocês. Nós estamos de frente e nós vamos ter que receber aquele impacto de parecer ser pessoas de ferro, mas por dentro vamos estar quebrado, faltando chão, visão escurecendo. Vamos ainda estar de pé, porque o Senhor vai estar nos sustentando. E vamos direcionar ainda aqueles que estão perdidos. Sim, é aquela força que você não sabe de onde veio. É aquela hora que você não sei, mas eu sei que aconteceu. Tem relatos de uma criança estar sendo atacada dentro de um terreno, e uma pessoa de idade está passando, e quando ela observa aquela cena, tem um muro de 3 metros, uma grade de 3 metros, e aquele homem não sabe como é que ele fez aquilo. Ele subiu, pulou e tirou aquela criança da boca do cachorro. Que isso? Aquele homem usou o que estava dentro dele. É o pedacinho de Deus que ele trouxe para fora para poder ajudar, para poder fazer algo para o próximo. E isso você carrega aí dentro. Toda vez que alguém falar assim que você é um perdedor, que você que você não é ninguém, não é hora de você responder ela não. É hora de você analisar por que ela falou isso, se realmente você está caminhando como perdedor. Porque se você estiver caminhando ou fazendo as coisas que os perdedores fazem, é hora de você mudar a rota e entender que tem um pouquinho de Deus dentro de você e você ser redirecionado. Eu agradeço às pessoas que me disseram que um dia que eu não iria ser ninguém. E eu ainda continuo não sendo ninguém, mas agora, porém, eu tenho uma identidade. Sim. A maioria das vezes, quando nós somos imaturos e nós recebemos esse tipo de crítica, nós ficamos com raiva da pessoa. Mas naquela época, realmente, eu estava fazendo coisas que todos os ninguém fizeram.
Não é tempo de você se lamentar e reclamar que estamos sem oportunidade, mas é tempo de você gerar oportunidade. É tempo de você criar oportunidades, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Você não pode pensar como os outros. Você não tem mais esse direito. Você perdeu o direito de ter direito. É tempo de você dar respostas para Deus. E tudo isso você faz com responsabilidade. Tudo isso você faz com amor. Vamos lá no capítulo 1 de Jonas. A mensagem começaria aqui, mas eu tenho que acabar. Hoje eu vou ser bem rápido. Amém? Jonas 1 diz assim: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te. Melhor, vamos ficar aí. A palavra do Senhor veio a Jonas. Ou seja, é Deus que escolhe as pessoas. Tinha muitos e muitos em Jerusalém, mas Deus quis escolher Jonas. Se é Ele que quer te escolher, não é você que tem que dizer que você está pronto ou não. Abra a sua Bíblia aí comigo no livro de Jeremias. Foi Ele que te escolheu. E o vaso, quando está na mão do oleiro, ele não escolhe qual é a forma que ele vai ficar, ou qual é o lugar que ele vai estar, ou para que ele serve. É o oleiro que fala aonde que ele vai ficar, qual o material que ele vai usar e quanto tempo ele vai ficar no fogo. É Deus que escolhe o jeito que Ele te quer. Jeremias 1, verso número 5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Você estava no ventre, Deus já tinha... Não, você não estava no ventre, Deus tinha planejado. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, Ele já tinha você na consciência dEle, porque Ele te escolheu para o dia perfeito, para o beneplácito do Senhor. Ele já tinha te escolhido, formado. Não pense que você é um acidente. Se você está se sentindo desencaixado, solitário e perdido esses dias, foi porque você fugiu do propósito do Senhor. E fugir do propósito do Senhor não significa que você parou de ir à igreja, mas significa que você parou de ouvir Ele. Significa que você nunca, talvez, ouviu Ele. E você só consegue ouvir Ele quando você está quebrantado, humilhado. Você só se quebranta lendo a palavra, entendendo quem você é e qual tipo de pessoa você é. Você só entende isso quando você se quebranta através do poder da oração. Só assim. Eu entendi que nós temos um grande problema de leitura, e nós somos pessoas péssimas em interpretação de textos. Sim, o governo investiu nisso para que nós fôssemos alguém burro, sem querer ofender os burros. Nós temos um sério problema de interpretação de texto. Eu estou escutando agora a Bíblia pela terceira vez, na voz do Cid Moreira. Cara, tem coisa que eu falo assim: rapaz, como eu sou ruim de interpretação, não tinha entendido isso. Aí eu vou lá, abro a Bíblia e falo: caraca, meu irmão. Se tem essa dificuldade também, vai lá, bota lá no YouTube, lá Cid Moreira, ele vai com as vozes graves, os efeitos especiais. Nós temos esse problema, sim. Nós precisamos de ter essa interpretação da vontade de Deus. Sim, precisamos ir aos universitários. Isso faz, você entende como você precisa ser quebrantado, como você precisa ser humilhado debaixo da potente mão de Deus. O problema é que você se acha aquilo que você não é, porque alguém algum dia disse que você é especial, que você é inteligente.
Mas aqueles elogios foram suficientes para te parar naquele lugar onde você estava. Não, por favor, saia desse lugar aí de acomodação. Avance, cresça. E essa palavra aqui, ela não vai ter poder nenhum se você não pegar e começar a ler, começar a escutar, começar a querer ser alguém que Deus criou para você ser. Essa palavra apenas vai gerar um incômodo em você agora, se você não resolver se levantar e dizer: eu vou dar uma resposta para Deus, eu vou ser a resposta de Deus. Se ninguém conseguiu na minha família, a partir de hoje tem alguém aqui que está disposto a pegar essa batalha, a pegar essa luta e dar uma resposta para Deus. Não precisa ficar usando padrões humanos para você ser um fracassado, mas seja como Jesus foi. Isso é impossível para o homem carnal, mas para o homem espiritual, uou, ele vai que vai. Quando foi que você parou de crescer na graça e no conhecimento? O que foi que fez isso? O que foi que fez você parar? Ele que escolhe, a escolha dele é incondicional e não depende de nós. Quando Deus falou assim para Jeremias, que ele escolheu desde o ventre materno, isso e aquilo, veio de Jeremias dar um xarabacanto e falar: eis-me aqui. Jeremias falou: mas eu ainda sou uma garotinha, um garotinho. Isso aí já é aquela cantora lá. Eu ainda sou um garotinho, uma criança. E Deus vira para Moisés, Moisés diz assim: Senhor, no capítulo 3 de Êxodo, Senhor, não sei nem falar. Ô indivíduo, foi eu que fiz a boca, foi eu que fiz a língua. O problema é que sempre nós queremos levantar uma desculpa para nós não sermos a resposta. Nós sempre pensamos em alguém mais capacitado que nós e queremos colocar essas pessoas. Só que isso, entenda, quando você é o escolhido, o ambiente geográfico não te para, palavras e pessoas não te param, porque foi Ele que escolheu. Foi Ele que escolheu. E quando não tem ninguém próximo que possa ser usado, Ele usa uma mula, mas não usa alguém que está em pecado. Você tem que entender isso. As coisas não é bagunçar as coisas de Deus, não. O padrão de Deus é diferente do padrão do homem. O homem age por necessidade, Deus age por santidade. Seja santo assim como o vosso Pai Celeste é. É difícil, mas não é impossível. Mas vale a pena você queimar. Vale, como vale isso? E como isso vale a pena? Eliseu estava atrás das 12 juntas de boi. Elias teve que ir lá se encontrar com ele. O lugar não é importante. Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, ele foi na casa de Davi. Davi estava onde? Lá no meio das maiadas, no meio das ovelhas, cuidando da ovelha, fazendo. Teve que ir lá chamar ele: vem Davi, tem banquete lá hoje, estão te esperando. Ezequiel estava escravo no meio da Babilônia. Deus: ei Ezequiel, é você mesmo que vai se levantar e vai ter que ser o profeta dessa nação. Você tem que entender, Paulo, o que Paulo estava fazendo? Estava perseguindo e matando crente. Mas a oração de um santo, a oração de Estevão fez o olhar de Deus puxar um zoom no Paulo. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Deus trabalha logo na visão. Falei, vai ficar cego para não ver as coisas desse mundo. Mas vai vir alguém e vai ministrar a cura sobre você. Quando você é um escolhido, você tem que entender que tem alguém que está cego ainda porque não foi você que foi se encontrar com ele. Dá oportunidade para Deus fazer através de você. Dá oportunidade para Deus começar com você. Você desconfia de todo mundo porque você também quer desconfiar de Deus. Por favor, pare. O problema é que você olha para você e fala: mas como que Deus vai me querer? Eu sou impuro, eu sou assim, eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento.
E o que tem dom e o que tem talento se perde nos dons e no talento. Falou, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. Não, não é por causa você tem ou por causa que você não tem. É por causa de Jesus. É o amor de Jesus, é o amor dele. É o amor dele que move todas as coisas. É o amor dele que move o coração de Deus. Foi assim que ele fez quando ele chamou Josué, capítulo 1. Josué estava lá, aprendeu, estava sempre aos pés de Moisés. Mas teve um momento que Deus chegou: ei, Josué, filho de Nun, meu servo Moisés morreu, levanta-te e leva esse povo aí. Ah, Deus, ele... Ei, Gideão, levanta aí, cara, tem uma missão para você. Ei, Pedro, ei, André, o Senhor te chama. Sim, foi pessoas aparentemente normais que resolveram parar de pensar com a mente dela e colocaram a mente dela em Deus. E Deus falou: opa, é esse. Deus não procurava um rei para Israel, Deus procurava alguém que pudesse receber o Espírito dele. Deus olhou para o palácio, olhou para pessoas que sabiam lutar, olhou para todos aqueles, e estava todo mundo inapto para receber o Espírito Santo. Aí ele olhou para dentro de um pasto, viu um cara totalmente fora do padrão. Ele falou: é você, vem aqui. Não é porque você é capacitado para ser rei, mas é porque você é capacitado para receber o meu Espírito. Se só através de humilhação. Então quem mais é perdoado, mais sabe perdoar. Quem muito perdoado é, mais sabe perdoar. Então é por isso que às vezes você vê: quem é esse cara? Ah, ele era matador, ele era assim, ele era assado, ele fazia isso, fazia aquilo. Por quê? Quando parece que o cara é mais usado por Deus, sempre ele parece que era alguém muito ruim. É porque foi alguém que foi muito perdoado por Deus. Ele entendeu o valor do perdão, da graça. Ele abraçou aquilo. Não estou dizendo que você vai ter que ser um matador para Deus te usar, não. Amanhã tem gente matando. Ah, não, que eu quero ser um pregador. Não, não é isso. É você perdoar o simples bom dia que aquele cara não te deu, que aquela mulher não te deu. É um perdoar. Rapaz, tem coisas que são bobas, mas você se perde. Você se perde nas coisas bobas. Tem quanto tempo eu pregando já? Posso pregar mais o que aqui? Tem quanto tempo? Meu Deus do céu. Nem comecei a pregar aqui, igreja. Está gostoso o ambiente. Espero que esse ambiente consiga entrar dentro da sua casa. A missão que Deus te dá sempre vai ser coisas possíveis. E se for impossível, Ele vai fazer o impossível para que aconteça o possível para você. Sempre que Deus te pedir algo, vai ser algo possível. Deus vira para Jonas e diz: ei, Jonas, levante e vai a Nínive e prega aquele povo lá, porque a violência daquele povo subiu até mim, o coração duro daquele povo. Vai lá e prega. Ah, quando você fala eis-me aqui, você tem que parar de pensar no que você gosta e no que você não gosta. Sabe por que Jonas teve tanto problema em ir para Nínive e ele quis fugir para a Espanha? Aquele pessoal tinha matado os ancestrais dele, tinha matado os pais dele. Aquele povo tinha destruído talvez toda a família de Jonas. Aí quando vem a primeira palavra, acredito eu, vem a palavra de Deus dizendo assim: Jonas. Talvez não seja a primeira palavra, porque isso aqui, o papo de Jonas com Deus é algo que parece um papo de alguém que tem muita intimidade. É um cara que parece que já tem um diálogo, já tem algo construído. Jonas ele foge, Jonas ele fala: não, eu vou para a Espanha. Só que o problema é que quando você muda de direção, você coloca as pessoas que estão à sua volta em perigo. Quando você muda a direção da vontade de Deus, você coloca as pessoas que estão à sua volta em perigo. Jonas ia matar toda a embarcação.
Mas mesmo assim ele falou, não, esse cara sou eu, é o cara que está aqui. Na verdade tiraram a sorte, falou, olha, o problemático aqui é Jonas. Jonas, olha, eu sou súdito do Deus Todo-Poderoso, Deus que fez os céus, Deus que fez o mar, o Deus que fez tudo isso aqui. Os caras falam, você é louco, como é que você ousa a colocar a nossa vida em perigo? Jonas vai lá e fala, é o seguinte, me joga no rio aí, me joga no rio não, me joga no mar, me joga aí na Galileia aí. É Galileia? É nada. Me joga no mar aí, vá. Jonas estilo baiano agora. Jonas, na verdade, ele estava com depressão. Tem muitas pessoas com depressão hoje. Eu entendo que um dos maiores motivos das pessoas estarem em depressão é porque elas estão indo contra a vontade de Deus. Sim. Quando ela começa a querer argumentar sobre o que Deus está pedindo, ela começa a sentir uma insatisfação muito grande ao ponto de ela querer parar. Pessoas que estão escravizadas em um relacionamento que lá no começo Deus falou, olha, esse relacionamento não é o que eu desejo para a sua vida, meu filho. Esse relacionamento não é o que eu desejo para a sua vida, minha filha. Aí o cara vai lá e insiste, quer provar para Deus que vai dar certo. Aí lá na frente dá errado, ele começa a sentir aquela escravidão. É quando ele começa a fugir para a caverna. É quando ele tem aquele sentimento que ele merecia algo melhor. Então esses são os dias de você ir para o centro da vontade de Deus, para que você seja uma pessoa útil para Deus. Para nós encerrarmos aqui, senão nós vamos ficar aqui até mais tarde. Gostaria de falar rapidamente sobre quebrantamento. Não posso falar sobre o problema sem dar solução para vocês. Você quer ser uma pessoa que Deus tenha prazer, que Deus possa usar, você tem que ser quebrantado. Eu escrevi algumas coisas aqui. O quebrantamento é uma lição de humildade. Ensina a deixar de confiar em nós mesmos para confiarmos em Deus. O homem que Deus usa é um homem que ora. A oração estabelece e mantém um contato perfeito com Deus. A oração mostra mais claramente a vontade de Deus. A oração gera uma resposta da parte de Deus. O homem que Deus usa é um homem que obedece. Quando eu falo homem, é o ser humano. A obediência é o resultado do quebrantamento da oração. A obediência é a consequência de conhecer a vontade de Deus. O homem que Deus usa é um homem que vê os resultados. É alguém que consegue contemplar tudo que Deus fez, da onde que Deus tirou ele, aonde que ele está hoje, onde que ele vai estar amanhã. Mas ele não vai ficar apegado no passado, nem preocupado com amanhã. Ele vai estar vivendo hoje. Ele vai estar vivendo hoje para Deus. Sabe como é que você pode me dizer se hoje o seu dia foi um dia produtivo? É se você começou o seu dia orando. Orando mesmo, queimando. Não estou falando daquela oração, obrigado Deus por ter me dado uma boa noite de sono, não. Mas é aquela oração de alegria assim. Deus, obrigado por o Senhor ter me acordado. O que o Senhor tem para mim hoje, Pai? Me dê força para poder vencer, para poder avançar, para poder alcançar. Que eu estou disposto a fazer a tua vontade hoje. Independente da sua vontade, você tem que estar disposto a abandonar a sua vontade e viver a vontade de Deus. Aí, se possível, você leu a Bíblia, mas se não for possível, você tem que ter a obrigação de você ler mais tarde, ler à noite. Você tem que levar as coisas de Deus a sério. Se você não levar as coisas de Deus a sério, Deus não vai poder levar você a sério. Quero continuar essa pregação semana que vem, tá bom? É algo que do coração de Deus para os nossos corações. Foi muito raso o que eu falei hoje comparado ao que Deus ministrou no meu coração durante a semana. Amém?
Quero orar por você. Espírito Santo, por favor, interceda pelos pecadores nesse momento. Convença ele de todo pecado, de toda justiça e todo juízo, por favor. Quem está nos ouvindo nesse momento, que ele tenha a sede de viver para Deus, descobrir a missão, e que ele dê uma resposta de acordo com a tua vontade, Pai. Que ele não venha ser um negociador da tua vontade, do teu querer, mas que ele possa entrar em lugares imagináveis, que ele possa entrar em lugares que ele pensou que ele jamais seria capaz de entrar, mas que ele entendeu, Pai, que tu és aquele que gera e cria todas as coisas, que de tu sempre vem o sim, sempre vem o amém, que nós possamos estar aprovados para nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para nós fazermos, ó Pai. Gera, Pai amado, uma paixão, um amor verdadeiro no coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, quebre os seus padrões. Para de olhar atravessado, para de rejeitar algumas coisas que as pessoas fazem quando não diz respeito a você. Apenas ame essas pessoas. Ame. Ainda dá tempo. Deus te abençoe, uma ótima semana. Fica com o grupo de louvor aí. Shalom para todos.